Sábado 14 de novembro, já estamos na metade do penúltimo mês do ano. Quem diria que a gente viveria um ano tão diferente como esse? Ainda estamos sob efeitos da pandemia que acometeu o nosso planeta, mas a gente está aqui firme e forte. A gente continua confiando num Deus que está acima do tempo. Ele criou o tempo, Ele conhece a história deste mundo desde o início e sabe o final dela. Não estamos à deriva, Deus está no controle. Diga amém. Diga amém. Deus, o nosso Criador, nosso Senhor, aquele a quem servimos, está no controle de tudo. Ele está entre nós e Ele está feliz porque você veio se encontrar com Ele. Esse é o Viva. O Viva acontece todos os sábados, você sabe, às 18 horas. E você é sempre muito bem-vindo, tanto presencialmente, quanto assistindo a transmissão aí, onde você estiver, através do nosso canal, através do nosso perfil no Instagram. Seja muito bem-vindo também, você que está em casa ou em qualquer lugar deste mundo. Que legal essa família tão bonita aqui na casa, vocês são tão queridos. Vocês também, menos Clive. Brincadeirinha. Vamos cantar, gente? O Viva começa sempre com muita alegria, com música que adora a Deus e que enche nosso coração de paz, de esperança e que expressa para o Senhor a nossa gratidão a Ele. Vamos cantar? Toda a terra, ensaie como se você estivesse na presença de Deus. Um dia você estará diante dEle e vai cantar para Ele, em louvor a Ele, em louvor a Jesus. Cantemos. Todos
Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser cantará, se curvando a te exaltar. E nova canção conhecerei e cantarei em teu louvor. Todo ser contará desse amor em todo lugar. Nos campos, nos montes e nos vales também. E nós vamos cantar juntos. Todo ser cantará, se curvando a te exaltar. E nova canção canto hoje, pois bendito é o teu nome, 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 pois bendito és, Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus, amém. Amém. Eu imagino o dia em que terei o privilégio de estar ao seu lado. A gente em pé em cima do mar de vidro e fogo, como disse João em sua visão. E a gente vai estar diante do trono de Deus. E Jesus vai estar ali também e a gente vai cantar louvores na presença dele. Isso aqui é um ensaio. E é tão bonito, tão gostoso a gente cantar junto, né? Um dia a gente vai cantar na presença dele. Nossos olhos verão a Deus. Amém? É uma esperança, é uma certeza. Nossos olhos verão a Deus. Diga amém. Amém. Eu tenho duas notícias para você, Clive. Uma boa e uma mais ou menos. Qual o primeiro? A mais ou menos é que hoje a gente não vai ter quadro. É um programa sem quadro. Não temos um quadro hoje. Uma notícia muito boa é que você esperava, talvez, por esse dia em que a gente cantaria mais. A gente seria mais música, mais adoração através de música, de louvor. E aí você pode agora aproveitar para cantar muito e até sair daqui rouco, né? Acho que foi Bruce que trouxe mais música aí. Foi. Bem-vindo de volta aí, Bruce. Faz um baixo aí pra gente ouvir. Marquinhos já tá com ciúme aqui. Aí o baixo, tá vendo? Que legal. Ele não vai entender nada, ele tá ali no colo, ó, do pai. Mas eu queria uma salva de palmas pra Heitor, que tá aqui na casa de novo. Grande Heitor. Tá dormindo? Depois conte a ele o que a gente fez isso esse dia aqui. Marque na agenda, quando ele for maiorzinho entender. A galera do espaço aplaudiu você, porque você entrou na casa. Grande Heitor. Vamos cantar Hosana, gente. Hosana. Hosana significa salva-nos agora mesmo. É um grito, é um brado, é um pedido de socorro. E a gente pede socorro a quem pode nos salvar, somente a Ele, que tem autoridade, poder, aquele que tem legitimidade para salvar a gente da gente mesmo, salvar a gente do pecado, salvar a gente da condição pecaminosa que a gente se enfiou, no lamaçal que a gente se enfiou. A gente canta, brada e grita, Hosana, Hosana nas alturas, e a salvação vem e nos alcança. E ela alcança você, e você se torna nova criatura, e Ele tira os seus pés da lama e coloca sobre a rocha firme, e você louva Jesus para sempre. Cante Hosana agora, peça socorro a Deus, Ele vai te salvar.
Espírito que vem em nome do Senhor. Eu vejo sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. A nossa salvação vem lá do alto. Eu vejo o povo eleito. Esse é você. Assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o seu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração. Peça por isso que Ele abra seus olhos. Abre os teus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Eu te amo, Deus. Te amo. Eu quero ser igual a Ele. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é para o teu louvor, pois contigo vou viver para sempre. Para sempre a gente vai viver com o nosso Deus. Para sempre. Felicidade eterna para sempre. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pode clamar, Hosana. Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Amém, aleluia. Louvado seja Deus para sempre. Você conhece o diretor do Espaço Novo Tempo? Tem esse cargo aqui, sabia? Diretor do Espaço Novo Tempo é esse rapaz aqui, Esdrinhas. Você tem um recado pra gente? Você chama... Pode. Você chamou ele de Esdrinhas, de Esdras, de Gustavo? Alguém chama de pai, eu chamo de Esdrinhas. Mas ele é meu tio. Mas nunca chamei. Nunca chamei de tio. De verdade. Tio. Não, nunca. Eu nunca tive moral pra isso, né? Não. Crescemos juntos. Mas aí... tem meu respeito imenso. Obrigado. Gente,
Nós lançamos na semana passada a campanha para uma ação solidária. E apenas 3 doações chegaram, e essas 3 doações completaram aquela lista que a gente estava precisando. Lembram? Tantas leite, Óleo. alguma coisa assim. Completou. Só que as primeiras doações que chegaram aqui, vindas dos surfistas, depois a gente vai dar detalhes disso, Isso. né? Vai ter todo um comunicado aí. Foram muitos, quase meia tonelada de alimento. Então, nós montamos 30 cestas básicas já e temos mais 60 cestas para montar, certo? Legal. Esta semana nós estaremos distribuindo para uma entidade de Eulina. Que dia, qual dia e orfanato onde, qual é? Cares, a Associação Cares. A gente vai levar né? lá? Vamos levar lá, distribuir, vai ser registrado, tirar fotos, né, para ver a comunidade em ação. E nós teremos então, a partir de hoje, já temos um novo desafio. 60 cestas para serem completadas, tá? Então nós vamos precisar de poucos itens, mas em quantidade. Essas são as cestas prontas, Que já bonito. estão... Pastor, precisamos de mais sacolas, viu? Que bonito, viu? Mais sacolas. É o amor em ação e é feito por você. É você quem está fazendo isso. Não é doação externa, não. É você daqui de dentro que está mantendo isso. E vamos ao próximo desafio, rapidinho, que o tempo já acabou. Pode dizer. A lista, pastor, são 60 itens de feijão, arroz, óleo, leite e farinha. 60 itens disso aí, tá? E nós temos 50 litros de óleo só, então não são 60. Chegou doação agora. Verdade, chegou doação agora. 50 de óleo. Isso. 20 quilos de macarrão. Com isso a gente fecha mais 60 cestas, 60 famílias que vão receber o auxílio daqui da comunidade. E não vai parar. A partir de janeiro nós estaremos sempre, semanalmente, abertos para receber doações. Quando eu digo abertos, é assim, receptivos, né? Não é Traz que para aqui, né? Traz para aqui, entre em contato conosco. Tem pessoas que têm trazido, têm colocado aqui dentro. Né? O zelador está sempre por aqui. Então, de uma forma ou de outra, os itens chegarão na mesa daqueles que estão precisando. Amém. Deus abençoe a todos. Amém, amém. Tinha um camarada na Bíblia, o nome dele é Jacó, era Jacó. Ele se tornou o pai de uma grande nação. Ele depois passou a se chamar Israel, mas Jacó significava enganador. Olha, ele era gêmeo de Esaú e ele nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. Ele enganou o pai e recebeu uma bênção que não era dele. Aí ele fugiu porque o irmão queria matá-lo. E enquanto ele fugia do irmão, ele estava na verdade fugindo também de Deus e dos planos que Deus tinha para a vida dele. Deus queria torná-lo Israel. De Jacó, enganador, para Israel, pai da nação, do povo de Deus. Uma noite ele, cansado de fugir do seu irmão, ele deitou no meio do nada e pegou uma pedra para fazer de travesseiro. E ele teve um sonho lindo e ele sonhou com uma escada que ligava a terra ao céu, e essa escada representa Jesus Cristo. E na noite ele foi visitado por alguém que o abordou e ele pensou que era seu irmão que estava ali para matá-lo. E ele teve uma luta, travou uma luta muito, tipo MMA, desse top a luta. E brigou muito, por muitas horas. Quando o sol já vinha raiando, o oponente dele disse: eu preciso ir embora, porque o sol já vai nascer. E aí ele caiu em si e ele percebeu que tinha lutado com o próprio Deus. Toda noite lutando com Deus. E aí ele se rendeu. Ele se rendeu e pediu assim: não, você não vai embora enquanto não me abençoar. Talvez você tenha lutado com Deus por anos, e talvez você agora tenha caído a ficha que precisa se render para Ele e aceitar a vontade dEle na sua vida, porque você escolheu o seu destino e ele não está dando certo. Você tomou suas decisões sozinho. Sabe, Deus tem planos, e os planos dele são maiores do que os planos que você tem para você mesmo. Os sonhos dele são muito maiores para você do que você tem sonhado. São melhores, são mais seguros, vão levar você para o porto seguro, para um lugar de paz. Renda-se para conhecê-lo mais e não largue enquanto ele não lhe abençoar. Ele quer lhe abençoar. A bênção está separada, só esperando você.
só esperando que você peça. Renda-se a Ele, agarre sua bênção. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti. Eu me rendo. Eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Enche-me da graça do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Me abraça, Deus. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim. Eu quero te ouvir. Fala pra mim, Eu me rendo a ti. eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te O vento a gente não vê, mas ele sai de algum lugar que a gente não sabe e vai para algum outro lugar que a gente não sabe também. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo de Deus. Você, eu. O vento de poder está aqui. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Vem, vento de poder. Sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim.
Amém. Aleluia. A Bíblia diz que o nosso coração é mentiroso, enganoso, e o nosso coração ele é desesperadamente corrupto. Já falei aqui algumas vezes, e é uma frase pesada, mas a Bíblia diz que o nosso coração não presta. A gente só tem intenções ruins. Quando a gente está longe de Deus, a gente só escolhe o mal. Mas sabe, Ele quer trocar esse coraçãozinho seu, que é de pedra, frio. Ele quer dar para você um coração de carne, e quer que esse coração se pareça com o dele, que você tenha intenções iguais às dele, que você eleve os seus caminhos para os caminhos dele. Ele disse para você que sabe muito, que os pensamentos dele são melhores para você. Ele quer dar para você paz e não mal. Ele quer dar para você o fim que você deseja. E ele quer fazer essa troca, pegar o seu coração de pedra e dar um coração de carne. Você quer trocar? Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Diga pra Ele isso. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz teu querer em mim. Amém. Esse é o meu desejo. Não, diga pra mim, diga pra Ele. Senhor, te honrar com meu coração, E de todo o coração. te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Eu só adoro a Ele. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo por Ele. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz teu querer em mim. A gente canta, toma o meu coração, porque a gente não consegue dá-lo. Então a gente fala assim, Deus, pode tomar, é seu, tome o meu coração pra ti. Eu viverei
o teu querer, a tua vontade feita em mim, sempre, todos os dias. Se eu disser aleluia, você diz amém? Glória a Deus. Receba com salva de palmas o pastor Jafé, o pastor da nossa comunidade. Olá, boa noite. Graça e paz a todos. Gelialdo, saiu aqui alguma coisa? Tá, beleza. Abre aí para mim, enquanto eu estou saudando aqui o pessoal. Desejo a todos uma ótima semana. Eu espero que esse encontro que você está tendo aqui sirva para recarregar suas baterias espirituais para que você tenha uma ótima semana, se Deus quiser. Tá bom? Que a palavra de Deus seja o nosso alimento aqui nesta noite. Estou muito feliz em revê-los e eu tinha por objetivo tratar um pouquinho aqui sobre a questão das doações, mas isso já foi feito, então deixe-me pular isso aqui. Essa sexta nós estamos concluindo. Muito bem. Não, aqui. Muito bem. Esta é a série Justificado. Nós começamos na semana passada e começamos tratando a respeito da proposta divina à condição humana, como Deus, da intervenção divina à condição humana. Então, como Deus age interferindo e mudando a nossa condição. Nós começamos na semana passada, aliás, para poder entender essa intervenção divina, nós começamos falando exatamente sobre a condição humana. Essa condição árida, infértil e desse lugar inóspito chamado natureza humana. Parece estranho isso, não é? Bom, na filosofia grega, que influenciou bastante a forma de interpretar a Bíblia no início ali do cristianismo, começou-se então a observar o homem como sendo um ser dividido em muitas partes. Tá? A prova mais clara dessa influência é a visão que se tem da relação corpo e alma. Essa relação na Bíblia tem uma perspectiva. Tudo bem? Só que quando nós dizemos hoje em dia corpo e alma, nos vem à mente uma outra perspectiva que não é necessariamente a bíblica, mas é a perspectiva que nos vem de uma tradição, de uma cultura e tudo mais. Essa divisão que foi feita na perspectiva da observação do ser humano, que na Bíblia é holístico, o homem é um ser, certo? É o ser humano, é o homem. No entanto, eu penso assim, bom, eu posso estar fisicamente ruim, ou melhor, doente, mas emocionalmente bem e etc. Então, eu posso ser uma pessoa que não estou bem em alguma área da minha vida, mas se eu trouxer, por exemplo, tudo aquilo que está faltando agora, não é? Para completarmos essas outras 50 cestas e distribuirmos, então Deus vai olhar para mim e vai dizer assim, olha só que ação boa ele fez. Por quê? Eu fiz uma ação social. Só que, biblicamente falando, Deus ele nos vê como um todo. Ele não nos vê naquilo que eu faço no âmbito social, naquilo que eu sou no âmbito emocional, que não interfere naquilo que eu sou no âmbito de minhas relações afetivas ou de minhas... Enfim, Deus ele olha um todo. E quando Deus olha para nós, ele vê um problema na raiz do ser humano. Esse problema está na natureza humana, é indivisível, inseparável. Não tem como Deus olhar para nós e ver uma pessoa boa porque eu doei algumas coisas, ou uma pessoa ruim porque eu maltratei a minha esposa.
Porque naturalmente nós somos um terreno árido, seco, inóspito, produto de uma natureza humana que chamamos de pecadora. A Bíblia chama assim. Hoje nós vamos fazer a oração e logo após vamos estudar o 2º capítulo desta série e entender melhor este assunto, tá bom? Pai Todo-Poderoso, muito obrigado porque hoje nós temos a oportunidade de voltar a estudar sobre isso, um assunto incômodo, mas necessário, um assunto que mexe na essência do nosso ser, porque nos mostra quem de fato somos, e às vezes é muito difícil enfrentar isso. Por outro lado, é um assunto muito importante, porque se nos mostra quem nós somos, também estudar sobre este assunto da justificação, nos mostra também que justificados agora assumimos temos agora um outro status, diferente daquela natureza pecaminosa, mas agora revestido de uma justiça que não está em nós, uma justiça que vem de alto, que vem do alto, de fora para dentro. Uma justiça que vem do nosso Senhor Jesus para a nossa vida. Abra os nossos olhos, nosso coração, para entender este assunto e nos dê a disposição necessária para colocá-lo em prática na vida, em o nome de Jesus. Amém. Esqueci de falar, um grande beijo a você que está nos acompanhando aí também, de casa. Espero que as mesmas bênçãos que repousam sobre nós aqui, repousem também sobre você. Está escrito lá na Bíblia, em Romanos, no capítulo 5, verso 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Esta é a condição humana. O homem tem uma natureza pecaminosa e o produto e o resultado dessa natureza pecaminosa é a morte. Nós podemos fazer algumas coisas que alivia o sofrimento de outras pessoas. Então eu posso receber alguém e conversar com essa pessoa e ela está numa situação de uma tensão emocional muito grande e dizer algumas coisas que vai ajudá-la a tomar decisões, que vai orientá-la ou que vai amenizar o seu sofrimento. Eu posso fazer as doações para completar a cesta e isso amenizar a falta física na vida de tantas pessoas, não é? Porque nós vamos dar alimento. Tem coisa mais nobre do que isso? Não tem, né? Isso aí é o básico, é fantástico. Mas em minha natureza eu continuo sendo pecador. E o resultado dessa natureza que tenho e que você tem também é a morte. E lamentavelmente um dia esse resultado vai bater a nossa porta. Hoje de manhã nós nos despedimos aqui do Henrique, que logo saindo daqui ia viajar para sepultar a sua avó. Momento triste. Você talvez já tenha feito isso, eu já fiz com minha mãe, com minhas avós, já fiz com um irmão. Você já deve ter feito com alguém de sua família que você ama também. Isso é o resultado de nossa condição, da condição de todos nós. É isso que a Bíblia está dizendo. É isso que está escrito. No entanto, diferente dessa realidade é a proposta de Deus, ou a resposta dele à nossa condição. É a justificação que ele nos oferece. Mas, afinal de contas, como é a justiça de Deus? De que justiça nós estamos falando aqui? Essa, evidentemente, não é a justiça social, certo? Aquela justiça, olha, eu quero justiça no que está acontecendo. Não, não é dessa justiça. Embora ela seja importante, embora Deus se preocupe com ela, com a justiça social, não é essa justiça, a justificação que Deus nos oferece e a justificação e a justiça que tratam a raiz do nosso problema. Não é isso. Bom, a justiça que vem do homem é uma justiça muito frágil. Quando nós lemos Romanos no capítulo 3, verso 23, na semana passada, nós vimos que o homem, em sua condição presente, pecou e está destituído da glória de Deus. Está escrito lá em Romanos 3, verso 23. Se não há mais a glória de Deus, que glória há agora? Nenhuma. Não necessariamente. A Bíblia diz que há uma glória no homem. Não a de Deus, mas há uma glória humana. Veja aqui em Isaías, no capítulo 40, versos 6 a 8. Está escrito bem assim. Uma voz ordena, clame.
e eu pergunto, é o profeta falando, né? Uma voz me ordenou e eu perguntei, o que clamarei? A voz responde a ele, que toda a humanidade é como relva, e toda a sua glória como as flores do campo. Então, há uma glória humana? Há uma glória. Lá em Romanos 3 está escrito que nós não temos mais a glória de Deus, mas em Isaías 40 está escrito que há uma glória. E quando eu penso nas flores do campo, e quando a Bíblia diz que a minha glória, a glória que nos resta agora, é a glória como a da relva do campo, da flor do campo, certo? Não necessariamente de um jardim que foi plantado e trabalhado, mas aquelas flores nativas que nascem. É bonito, não é verdade? Então, eu olho e penso assim, eu sou uma dessas aí. Talvez a flor maiorzinha que está ali no meio, mas eu sou uma delas também. E é bonita, seja uma flor dessa lilás, ou a mais rosa, ou a branquinha, eu sou uma dessas flores. E há uma glória, há uma beleza nessas flores. Na flor do campo, e na Bíblia está escrito, a voz que falou ao profeta, é a voz de Deus, né? E disse ao profeta, olha, diga uma coisa. E o profeta disse, o que eu vou dizer? Diga que o homem, ele tem a glória como da flor do campo. E aí o profeta, talvez tenha pensado, como eu pensei também, uau, então, apesar de não termos mais a glória de Deus, mas restou algo pelo menos bonito no homem, não é verdade? No ser humano. Só que a voz continuou falando ao profeta. E a voz que falou ao profeta continuou a falar da flor do campo, mas nos seguintes termos. A voz disse assim, toda a glória, toda a sua glória, como a das flores do campo. E aí a voz continua, a relva murcha e cai a sua flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre eles, o povo não passa de relva, a relva murcha e as flores caem. Mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Então, se está escrito por um lado que existe uma glória humana, que não existe mais a glória de Deus no homem por conta do pecado, mas que existe uma glória humana, essa glória humana, o que está escrito aqui é que é uma glória fugaz. Ela passa, ela murcha, ela se esvai. Por que isso acontece? Porque a glória humana é insuficiente e frágil. Sabe, tem um texto na Bíblia que diz assim, olhe os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória foi tão bonito como uma coisa que Deus criou, uma coisa da natureza. Aí Isaías diz que nós somos como essa coisa bonita, mas ele diz, lá o próprio Deus está dizendo que ela é bonita, mas ela é frágil e se esvai. Não tem vitalidade perene, ela não permanece. A glória do homem é insuficiente. Por isso que Deus ele fica extremamente feliz quando eu tiro daquilo que eu tenho para ajudar aquelas pessoas que não têm. Seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista espiritual, do ponto de vista emocional. Quando você ajuda alguém, Deus ele fica muito feliz. Mas isso não lhe torna nem a mim melhores diante de Deus. Por que nós fazemos isso? Porque Ele olha para todos nós como pessoas frágeis, cuja glória é tão frágil quanto uma flor que você pode arrancar e ela permanece durante um tempo mostrando sua vitalidade. Mas por quanto tempo mais, hein? Talvez 1, 2, 3 dias, depois ela murcha, porque é frágil. Essa glória humana tem iludido muita gente. Muitas pessoas têm pensado que aquilo que ela produz na vida é suficiente para lhe justificar diante de Deus. Nós somos, diante de Deus, injustificáveis. O mesmo Isaías explica essa justiça humana em outras palavras e com uma outra ilustração. Ele falou aqui da erva do campo, mas agora ele vai falar de uma outra coisa.
E ele vai falar agora não da condição humana, como a erva do campo, mas ele vai falar de uma ilusão que algumas pessoas têm, de que de sua condição frágil pode produzir algo que seja justificável diante de Deus. Ele vai dizer isso lá em Isaías, no capítulo 64, verso 6, um recado do Senhor. Isaías está se colocando dizendo assim: somos como o impuro, todos nós. E essa é uma condição que se aplica em primeiro lugar à nação de Israel, a quem Isaías dirigiu as suas palavras, mas por extensão a nós também. E ele diz assim: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Murchamos como as folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Então aqui existe uma outra ilustração que retrata a condição humana. Se a natureza humana é frágil como a flor, a justiça humana é impura como um trapo imundo. O que é o trapo imundo aqui? Jameson, e ele estudando o Antigo Testamento e a expressão, ele diz que trapos imundos podem ser traduzidos literalmente como um trapo menstruado, ou um pano, na época em que não havia absorvente, evidentemente, que a mulher usava no seu período menstrual. Então, assim, o que nós produzimos de justiça, o que nós produzimos achando assim, eu sou bom, eu fiz uma coisa boa, Isaías diz assim, gente, diante de Deus, é como se fosse um pano que a mulher usa no seu período menstrual. Isso para nós pode soar como nojento, não é? Poxa, coisa nojenta. Mas naquela época tinha um impacto muito maior do que esse. Por motivos que eu não vou entrar agora em detalhes da explicação, mas já falei em algum momento ou outro aqui. A Bíblia apresenta que no seu período menstrual a mulher estava impura. Isso não tem nada a ver com sexismo, não tem nada a ver com isso. Tem uma explicação muito clara para isso e a gente consegue entender por que isso acontecia. Porque Deus disse isso, para proteger, na verdade, a mulher. Bom, então ele disse que a mulher estava no seu período menstrual impura. Quem tocasse na mulher, ou quem sentasse no lugar que a mulher menstruada sentava, se tornava impuro também. Portanto, não poderia, em seu período de impureza cerimonial, participar das atividades religiosas. Então, para nós dizer assim, o ato de injustiça humano é como um pano que a mulher usa em seu período menstrual, pode soar como uma coisa meio que nojenta, assim, a falta de higiene, nossa, que coisa repugnante. No entanto, na época, soava muito mais forte do que isso, soava como uma ameaça à sua integridade religiosa, espiritual. Quer dizer, o impuro, ele estava privado de privilégios religiosos. Então, quando Isaías diz assim, olha, nossas justiças são como um trapo imundo, ele está dizendo que além de muito longe de produzir algum tipo de autojustificação diante de Deus, quando Deus olha para nós nesse sentido de que as coisas que nós fazemos visam nos justificar diante dele, quando ele olha para nós nesses termos, é como nós estivéssemos fazendo uma coisa que nos distanciasse muito mais dele do que se não fizéssemos. Veja só. Quer dizer, fazer alguma coisa boa na intenção de receber algum tipo de privilégio de Deus nos coloca talvez mais distante dele do que nós imaginamos. Veja só que coisa. Está escrito, portanto, que não existe uma autojustificação. Isso não acontece. Gelialdo, eu vou precisar que você passe aí o próximo, por favor. O meu telefone descarregou aqui. No entanto, o que é a justiça que vem de fora? Essa é a justiça que sai de dentro do homem. O que é a justiça que vem de fora, de Deus para nós? A justiça de Deus é essencialmente seu modo de tratar seu povo, baseado na sua aliança,
que assim se constitui uma nova humanidade, um novo Israel composto de judeus e gentios juntamente, ou seja, de todo mundo. Se a justiça humana, se a justiça que eu acho que tenho é algo que para Deus parece até imundo, por outro lado, a justiça de Deus é algo que me coloca em um outro nível. Assim, a única justiça que pode mudar alguma coisa significativamente em minha vida não é a justiça que vem de mim, mas é a justiça que sai dele. A justiça que vem do alto, a justiça que vem de Deus. Do que Paulo está falando lá em Romanos, quando ele afirma que nós somos justificados pela graça de Deus. Gelealdo, passa para mim, por favor, aí, Romanos 3, versos 21 a 24. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Se a justiça que provém de mim, que sai de mim, não é positiva e não produz nada de bom, finalmente, que tipo de justiça vai trazer algum benefício para mim, já que preciso mudar a minha condição árida, seca, inóspita? Está escrito aqui nesse texto. Gelealdo, por favor, está escrito assim: é a justiça que provém de onde? De Deus. É a justiça de quem? De Deus. Porque nós somos justificados gratuitamente por quem? Por Deus, pela graça de Deus. Nada de autoprodução. A justiça que vem de Deus é aquela que provê tudo aquilo que eu preciso. E conforme o texto de Romanos, ela vem de fora para dentro, e aqui Paulo apresenta a fonte da justiça, que é a graça de Deus. Como eu sou justificado? Eu sou justificado gratuitamente por sua graça. A graça de Deus é o elemento justificador, é a fonte da justificação. Mas esse mesmo texto, um pouco mais adiante, nos apresenta que se a justificação e se a justiça ela tem uma fonte, ela tem um meio também. Está apresentado aqui nesse texto um pouco mais adiante. Gelealdo, por favor. Justiça de Deus mediante a fé. Estamos começando agora do versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Gelealdo, por favor. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Como nos vem a justificação segundo esse texto? Obrigado. Como nos vem a justificação segundo esse texto? Esse texto está nos dizendo que a justificação ela tem uma fonte, que é a graça de Deus, mas ela tem também um meio, que é a fé em Cristo. Sendo assim, a graça ela traz a justiça até nós, mas a fé nos leva até ela. Então, a fonte ou o meio, não tem como separar as duas coisas. Se a justiça que eu produzo na vida não é suficiente, como eu sou justificado? Pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo. A graça é a fonte, a fé em Cristo, o meio. É assim que ela chega até nós. Veja como está escrito em Romanos, no capítulo 5, versos 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A fonte é a graça, mas o meio é a fé. Sendo assim,
eu preciso compreender que ela não sai de mim, vem de fora, mas que eu preciso dar um passo importante para que seja efetiva em minha vida. Você já foi à Chapada Diamantina? Se não foi, vá. Vocês já foram. Concordam comigo? Devem ir realmente, quem não foi? Então, estão concordando aí. Na Bíblia está escrito, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, tudo será estabelecido. Já tem 3 aqui, então. Chapada Diamantina é um lugar muito bonito. E eu fui a um passeio na Chapada Diamantina. E eu passei lá, acho que uns 3 dias, com alguns colegas. Nós conhecemos alguns lugares. Fizemos uma caminhada que parecia que não acabava mais, mas foi boa, assim. Foi longo o negócio. A gente parou assim para sentar. Já foi, embora. Eu falei, calma, rapaz. Ele disse, não, vai anoitecer. Eu falei, rapaz, tá longe, não é longe. Não passava carro e tal, enfim. Mas é bom, vá. É agradável, assim, a natureza. Na volta, nós passamos um lugar chamado Poço Encantado. Já ouviu falar? É aquele que tem a água azul. Gente, é um negócio impressionante. Já falei até para vocês aqui desse dia. O Poço Azul. Você olha para a água, é difícil até de dizer quando começa a água, porque é uma coisa assim fantástica. É de outro mundo realmente. Eu acho que a Nova Terra vai ser mais ou menos como aquele lugar ali, algumas partes dela. É uma água azul muito... É impressionante. E quando você olha para lá, parece que está tão perto... Mas em alguns lugares a profundidade chega a 60 metros e dá para você ver como se estivesse olhando aqui agora para esse chão. É impressionante isso. Nós ficamos ali alguns momentos, só que quando o guia falou assim, bom, terminou, nós temos que sair agora, e nós voltamos. Sabe aqueles 200 metros de descida, quando você vai visitar o Poço Encantado? Você sabe que tem que subir esses 200 metros na volta, não? Pois é, gente. Eu não sei quantos degraus, são 200 metros. Eu não sei quantos degraus tem 200 metros de descida. Mas sobe degrau, sobe degrau. Sabe aquela maquininha da academia que você fica fazendo ali, subindo os degraus? Mas ela tem um botãozinho que você aperta e para, né? Pois é, esses 200 não tinha isso. E assim, teve um momento que os colegas foram avançando um pouco e eu fiquei mais ali para trás e eu ficava olhando para os degraus e ficava pensando assim, eu vou contar de 10 em 10. E eu contava 10 degraus, 10 degraus. E eu parava, olhava para cima e os colegas dando risada e não de mim assim, né? Não, que negócio maravilhoso, olha que degrau, que coisa maravilhosa subir esses degraus. E eles subiam, eu ficava assim, rapaz, não estão cansados? Eu estou cansado. E eu senti vontade de parar para poder sentar um pouco no degrau. E depois que eu avancei assim, mais uma série de vários 10 degraus, teve um momento que eu parei mesmo e sentei. E o pessoal disse assim, tá sentindo alguma coisa? Eu falei, não, pode continuar, vá, eu estou seguindo já. E eu continuei seguindo aqueles degraus e degraus e degraus. Eu não sei quantos degraus tinham naquela escada. Fiquei curioso até agora para poder buscar essa informação na internet. Eram muitos, muitos mesmo. Jesus nos diz para nós tirarmos lições espirituais das coisas simples. Ele fez isso. Um dia ele disse assim, o semeador encheu a mão de semente e jogou no campo. E ele tirou lições fantásticas para a nossa vida espiritual sobre isso aí. Eu quero finalizar tirando uma lição aqui também da vida espiritual. Se houvesse uma longa escadaria entre a nossa condição de frágil injustiça humana até a condição de completa justiça divina, uma enorme escadaria para chegar até ela. Quantos degraus você acha que Deus tiraria para que nós tivéssemos acesso a essa justiça? Eu tenho uma ilustração para isso. Eu diria para você que todos os degraus menos um. Isso é graça. Dar o passo é a fé. Todos os degraus é a graça, menos um. Aquele degrau que está ali é o passo da fé que nós precisamos dar. A fé em Cristo. Isso não faz com que nada seja brote de nós. Tudo Ele fez. Mas eu preciso dar o passo da fé em Cristo. Isso precisa ser feito. E eu quero fazer uma oração agora.
pedindo a Deus que tire, se por acaso houver ainda na minha mente ou no meu coração, qualquer engano de que existe alguma coisa boa que eu possa fazer para produzir justiça que seja agradável a Ele. E nessa oração, pedir que esteja bem claro em minha mente também, em sua mente também, que só o passo da fé em Cristo nos garante a justiça com a qual nós podemos mudar de natureza e um dia, num abrir e fechar de olhos, ser uma nova criatura. Vamos fazer essa oração então agora? Pai Todo-Poderoso, muito obrigado porque estudamos esse tema hoje e a nossa oração, Senhor, é para que o engano da autojustificação nunca esteja em nossa mente, em nosso coração. Nós não podemos produzir justiça. Nós podemos fazer coisas boas para as pessoas, mas essas coisas boas, e devemos fazer isso, mas essas coisas boas não nos garante nada em termos de justificação. A justificação que nós precisamos vem de fora para dentro, vem de Tua graça para nós, e nós a recebemos através da fé em Cristo. Existe uma fonte e existe um meio, e que isso esteja bem claro em nossa mente, que só através de Cristo e só como fonte a Tua graça é possível sair de uma condição estéril e seca que o pecado nos colocou para produtiva, verdejante, bonita, que a Tua graça nos dá e que a Tua justiça nos reveste. Em nome de Cristo Jesus nós agradecemos por esse milagre. Amém. Preste atenção na música que você vai ouvir agora. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim. Perdão se recebe, se aceita, enfim. Pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Separação entre a raça caída e o Deus do perdão. Mas
a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. E Cristo pagou por mim. Graça, graça. Amém. Essa música é linda, né? Perfeita. É um essa clássico. Muito bom. Então, chegamos ao fim de mais um Viva. É isso mesmo. É o nosso encontro comunitário semanal com Deus. A gente vem aqui uma vez por semana, que é no sábado. E eu sempre digo que isso não exclui de forma nenhuma a necessidade que nós temos de ter esse encontro com Cristo todos os dias nos nossos lares, durante a nossa vida. Então segue com esse pensamento, que a graça de Cristo te acompanhe, que você medite na cruz de Cristo durante toda a semana, sinta esse amor perdoador. Amém. Lembrando que nós, infelizmente, não estamos tendo ainda o momento alegria. Então, aquele bate-papo lá fora vai ficar adiado. Espero que volte o mais rápido possível. Mas, enquanto isso, a gente tenta não aglomerar lá fora. Ok? Vamos sair cantando? Abre meus olhos. Marcelo, se você, antes de ir embora, quiser deixar seu pedido de oração, a caixinha vai lá para casa essa semana. Ó. Massa. Tá ali em cima do tonel, você pode pegar papelzinho, preencher. Eu, minha esposa e minha filha oraremos por você, pelo seu pedido, tá? E vocês oram pela nossa casa, beleza? É isso. Duas coisinhas. O pedido de oração e, por favor, vamos todos contribuir na campanha, porque nós ainda temos 61 cestas para a gente alcançar lá, completar as cestas. Vamos fazer assim, como está difícil decorar, eu vou pedir a Yasmin que coloque no Insta do Espaço Novo Tempo os itens que faltam, aí você dá uma Ótima olhadinha ideia. lá no sábado que vem traz. Boa ideia. A gente vai se despedir cantando. Você pode ir saindo, mas a gente vai cantar aqui. E hoje, agora vai ser só violão e baixo. Desafio aí pra banda, hein? Vamos lá. Acústico. Acústico. Cadê o soprano? Cecel, soprano.
Marcelo não. Abre meus olhos, Senhor Deus. Abre meus olhos, Senhor. Eu quero vê-lo. Eu quero vê-lo. Abre meus olhos. Abre meus olhos, Senhor Deus. Abre meus olhos, Senhor. Eu quero vê-lo. Eu quero vê-lo. Em majestade e poder. Vê-lo em majestade e poder. Ver o brilho da sua glória. Vê-lo exaltado entre nós. Eu canto santo, santo, santo. Pode demitir a Elaine já, viu? Abre meus olhos, Senhor Deus. Abre meus olhos, Senhor. Eu quero vê-lo. Eu quero vê-lo. Pode cantar. Abre meus olhos. Abre meus olhos, Senhor Deus. Abre meus olhos, Senhor. Eu quero vê-lo. Eu quero vê-lo. Em majestade, em poder. Vê-lo em majestade e poder. Ver o brilho da sua glória. Vê-lo exaltado entre nós. Eu canto santo, santo, De novo. santo. Vê-lo em majestade e poder. Ver o brilho da sua glória. Exaltado. Vê-lo exaltado entre nós. Eu canto santo, santo, De novo. santo. Vê-lo em majestade e poder. Ver o brilho da sua glória. Vê-lo exaltado entre nós. Eu canto santo, santo, santo. Exalte o Senhor. Diga que Ele é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Ele é santo. Santo, santo, santo. Eu quero vê-lo. O meu Deus é santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero vê-lo. Santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero vê-lo. Só mais uma vez, cante. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero vê-lo. Amém. Deus te abençoe. Boa semana pra você.